Tá. Boa noite, colegas. Tudo bem? Espero que todos se encontrem bem, sejam todos muito bem-vindos para essa importante palestra aí com o Dr. Guilherme Portanova. Pessoal, agradecendo já a presença de todos os que vieram aí de outros municípios, favor, se possível, favor, erguer a mão. Mário, Catuípe, né, Mário? Quem de outra cidade? Santo Augusto já chegou? Mais algum município? Então tá bom. Pessoal, agradecer então a presença de todos os servidores, nossos colegas aí, sócios do sindicato, os outros que não são sócios também, nosso grande e fraterno abraço, ficando sempre à disposição para se associar. E dizer que vocês são todos muito bem-vindos aqui, saudar a secretária de administração, saudar os outros colegas aí da gestão, nossos colegas da diretoria, e deixar aqui um forte abraço do nosso presidente, Eliseu Barcelos, que não pôde estar presente em razão de um trabalho. Você sabe que muitas vezes o servidor público precisa dobrar as jornadas para poder ter uma remuneração um pouco mais adequada para a manutenção da sua vida e família. E é aí, nesse aspecto que nós temos sempre a busca dos direitos, verificando as situações, buscando pessoas qualificadas, capacitadas aí para nos representar em algumas demandas, para nos dar explicações também, conhecimento, tá bom? E com certeza nós vamos sair daqui com mais sabedoria e mais conhecimento. Eu gostaria então, pessoal, de chamar o Mário Sérgio, o diretor do nosso sindicato, para a gente se fazer presente na mesa. Gostaria de chamar o Clélio, por gentileza, Clélio. Clélio Covari, coordenador aqui da região da FESISMERS. Chamar o nosso amigo Chicão. Chicão, presidente da Federação FESISMERS. Sejam todos muito bem-vindos. E chamar, sem dúvida, o nosso palestrante da noite, né, o Dr. Guilherme Portanova, por gentileza. Pessoal, sem muitas delongas, né? Desejar, ô Jorge, seja muito bem-vindo, Lília. Pessoal, sejam então todos bem-vindos, tá? Abram a mente e o coração para receber essa mensagem aí do doutor. O João vai passando o PowerPoint, né, João? Agradecer já o teu trabalho, João, a tua presença aí. E, pessoal, temas importantíssimos, tá? Palestra, ações coletivas para entidades sindicais e direito previdenciário dos servidores municipais. Vocês sabem aí que nós estamos numa situação de análise do sistema previdenciário, a comissão já foi montada, né? O nosso sindicato está presidindo, então logo, logo nós começaremos as reuniões. É um assunto, eu sei, que é importantíssimo, eu espero que todos tenham consciência da importância que tem o regime próprio de previdência e a manutenção da saúde financeira e atuarial do sistema, tá bom? Então fiquem todos atentos, pessoal. Conversem com seus colegas, chamem a atenção da importância da discussão do tema e cada vez se aprofundar mais e conhecer mais. E no mais, pessoal, vamos receber então o Dr. Guilherme Portanova, que vai fazer, sem dúvida alguma, uma ótima apresentação. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Rogério. Boa noite, Juí. E Juí e arredores, né? Temos Catuípe, Ajuricaba, Carazinho, né? Porto Alegre, Santo Augusto, está chegando? O presidente aqui fazendo jabá aqui. Meu nome é Guilherme Portanova, né? Trabalho já, em que pese os meus 48 anos de idade, trabalho há mais de 2 décadas com Seguridade Social. Sou membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social em Brasília. Tu pode passar ali para o currículo ali para a gente... É o segundo aqui. Vem desenvolvendo um trabalho, começamos em 2021 com a federação, com a FESISMERS, tá, que é a federação legítima do Estado do Rio Grande do Sul como substituta dos servidores em municípios em que não há carta sindical, o que não é o caso de Juí. O sindicato aqui de Juí tem carta sindical e nós fechamos uma assessoria para ações coletivas com o vosso sindicato. Mesma assessoria que a gente faz para outros sindicatos com carta sindical e via federação para municípios que não têm base sindical organizada.
No Rio Grande do Sul nós temos quase 300 municípios, dos 497, são 290 e poucos municípios que têm sindicato só com CNPJ. Sindicatos que têm 50 anos de fundação, mas que não têm o requisito legal, constitucional, indispensável para a defesa dos servidores públicos municipais. Registro no Ministério do Trabalho. A carta sindical. Tá? Então, sabendo desta carência, a gente já trabalha com servidores públicos municipais há alguns anos, e na região de São Leopoldo e arredores, a gente tem ali uns 20 municípios, e desses 21 tinha só a carta sindical. Então, a gente já chegou na federação sabendo dessa realidade, né? E por quê? Vamos lá, pegamos São José das Missões, não tem carta sindical. Veio eu e o Dr. Maiato, que é o especialista em direito sindical e trabalhista aqui da federação. Viemos de carro hoje de Porto Alegre e a gente foi passando por várias cidades. E a gente dizia, essa cidade não tem, essa cidade não tem, essa cidade não tem, essa cidade não tem, essa cidade não tem. E a gente disse uma só que tinha, Panambi. Tá? E Cruz Alta. Então vejam, eu vim de Porto Alegre, o Waze fez uma encrespada, me botou numa zona rural, a gente quase entrou o carro numa lavoura. Tá? O Waze ele faz essas coisas. Tá? Mas o caminho que nós fizemos de Porto Alegre até aqui, 80%, 90% das cidades que nós passamos não tinha carta sindical. Como é que a gente sabe? Por quê? No momento em que o sindicato não tem carta sindical, quem tem a obrigação legal e o dever institucional da defesa daqueles servidores é a federação. Quando tem, não pode a federação interferir. É o sindicato de Juí, FECISMERS, que foi declarada como a federação mais antiga do estado do Rio Grande do Sul e, portanto, a que detém legitimidade como substituta processual, só pode ajudar os servidores dos municípios que não há carta sindical. Então, fica aí um dado alarmante. Poxa, sindicatos, liga presidentes. Porta Nova, tu entrou com uma ação aqui, eu vi teu nome aqui, o prefeito te xingou. Eu falei, me xingou, que bom então. Se me xingou, porque eu estou no caminho certo. Salvo alguns prefeitos que são gente boa. Infelizmente, a minoria. Tá? Então, Porta Nova, tu entrou com uma ação, mas o nosso sindicato tem 70 anos. Eu falei assim, mas vocês não têm carta sindical? Ele, pois é, mas que bom que tu entrou. Me diz quem são os beneficiados. Porque como é que o processo começa? Com as fichas financeiras. Eu sou também advogado da Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio de Janeiro. E lá vejo, a gente tem uma cultura que o gaúcho é organizado, né? E que o carioca é desorganizado, né? Carioca só quer chopp e praia. No Rio de Janeiro, dos 92 municípios, só 25 não tem carta sindical. Então vejam que o Rio de Janeiro, neste quesito, está à frente do estado do Rio Grande do Sul. Né? Depois eu vou trabalhar com vocês aqui, explicar o que nós estamos trazendo e o que tem, né, para o servidor público municipal num todo. Então eu sou membro, eu estou há 20 anos nessa estrada, sou membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, em Brasília. Professor de pós-graduação, consultor jurídico da Seguridade Social aqui da OAB Rio Grande do Sul. Tá? Fiz uma ação civil pública, quem não segue, sigam, Auditoria Pública Cidadã, da minha querida amiga Maria Lúcia Fatorelli. Tá? Eu vou mostrar aqui dados alarmantes para vocês de por que não tem mais concurso público e por que o servidor público é demonizado no âmbito nacional. Vocês são os culpados por todos os problemas no Brasil. É o servidor público. Eu vou mostrar por quê. Vocês vão ficar de boca aberta. Essa ação civil pública foi ajuizada na Vara Federal de Brasília, a pedido da Maria Lúcia Fatorelli. Sentença procedente
com liminar para que fosse auditada a dívida pública, que consome metade do nosso faturamento anual. Todo o nosso orçamento anual vai metade para pagar juros de uma dívida pública jamais auditada. Eu não estou falando de dívida... mas o FMI, os Estados Unidos vai invadir o Brasil. Não. É dívida pública, é dívida interna. Uma dívida que cresce, que a gente gasta 1 trilhão por ano e cresce mais 1 trilhão. E já passou dos 5 trilhões. É por isso que não tem dinheiro para a segurança, para a saúde, para as aposentadorias, para um reajuste digno para o serviço público, para o saneamento, para a educação. Essa ação não saiu em mídia nenhuma. Nós ganhamos a ação mais importante do Brasil e não saiu em mídia nenhuma. Em mídia nenhuma. E no mesmo dia o governo, era o governo Temer, o governo Temer recorreu ao TRF1 sem número e foi cassado a liminar. Aí eu estava em Brasília, fui ao tribunal, falei, mas cadê o recurso aqui? Não tem número. Falei assim, que engraçado, qual é o governo federal, né? Eles recorreram sem número, não tinha recurso. Foi no canetaço. E essa ação a apelação do governo, está engavetada com uma desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região até hoje. E creio que não será tão cedo desengavetada. Expositor da CPI da Previdência, fui expositor da CPI da Previdência Social, a pedido do senador Paulo Paim, que eu trabalhei com ele junto lá em Brasília, ideologias partidárias à parte. Fui expositor e demonstrei que até 2015 a Seguridade Social, que não existe previdência social, existe um tripé: Seguridade Social, Previdência, Assistência Social e Saúde. E existe comandos constitucionais, lá no artigo 195 da Constituição Federal, que criou 5 super-receitas para a Seguridade Social. PIS/COFINS, CSLL, concurso sobre o lucro líquido, contribuição do empregado, do empregador e concurso de prognósticos. Por que os especialistas, e nós demonstramos isso, e o relatório final da CPI da Previdência concordou conosco, a Previdência até 2015 era superavitária. A Seguridade Social, criada pela Constituição Federal de 88, até 2015 teve superávit, superior a 1 trilhão de reais. Por que a conta do governo mostra déficit? Porque das 5 receitas que eu falei, que estão lá no artigo 195, não é invenção do Porta-Nova. O Porta-Nova é louco. Ele criou 5 super-receitas, não. Está lá no artigo 195 da Constituição Federal, que todos têm acesso. Peguem o Google ali e bote artigo 195. Vai estar lá as 5 receitas que eu disse. Quando tu coloca 5 receitas, dá superávit. Só que o governo só computa a contribuição do empregado e do empregador. Aí dá déficit. Aí é óbvio que dá déficit. Tanto que na mesa em que eu fui expositor, eu até brinquei com o senador, eu falei, eu achei que o senhor gostava de mim, porque ele me botou sozinho na mesa contra o alto escalão do governo Temer. Era Tesouro Nacional, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda e a ministra Grace na mesa defendendo o governo, e eu sozinho lá, quietinho, dando neles. Por quê? Porque o PowerPoint deles, de cada um dos 4, cada um dava um déficit diferente. A bagunça era tão grande, o descaso era tão grande que eles não combinaram. Tanto que eu falei assim, vocês poderiam usar o mesmo PowerPoint, porque tá chato. Porque para você do Tesouro Nacional é 70 bi de déficit. Para você da Fazenda é 80. Para você é 100. Mas vem cá, combine o mesmo PowerPoint. E aí eu fiz a pergunta para os 4 expositores pró-governo, que receitas que eles estavam incluindo lá no quadro, no PowerPoint deles, né? PowerPoint aceita tudo, né?
Que receitas que eles estavam incluindo para declarar o déficit. Contribuição do empregado e do empregador. E eu disse, mas então o quadro de vocês é inconstitucional. Está violando o artigo 195 da Constituição Federal. E ao fim e ao cabo, a conclusão da CPI da Previdência está lá. Tem um livro em e-book, uma cartilha bem detalhada, que mostra as receitas anuais, tá? E mostra de onde é que vem, para onde é que vai. Mas o governo diz, a Previdência estava quebrada, né? Não foi o discurso? Tinha outdoors, gastaram milhões de reais em outdoor, aeroporto, propaganda no Jornal Nacional, no meio da novela. A Previdência está quebrada. A Previdência Social está quebrada. Até 2015 não. De 2015 para cá está. E mais, se estava quebrada, por que eles criaram a DRU? Alguém sabe o que é a DRU? A DRU é desvinculação das receitas da União. Toda a verba que é destinada à Seguridade Social é uma verba carimbada. Ela não pode ser destinada para outro fim que não para assistência, previdência e saúde. Até 2000 era por lei complementar. Em 2000 criou uma emenda constitucional e incluiu na Constituição do ano 2000. Então, de 2000 a 2015, disseram que estava quebrada a Previdência. Só que aí a DRU tirava 20% do orçamento total da Seguridade. 20%. Se era 1 trilhão, tirava 200 milhões. Para qual fim? Não diziam para qual fim. Só que aí na última exposição de motivos da última renovação da DRU em 2015, onde o governo Temer, que fez a campanha da PEC 287, que era a tentativa de deforma a previdência dele, e que a CPI combateu, lá, eles aumentaram a DRU em 50%, não era mais 20%, agora era 30%. Aí nós dissemos, mas vem cá, vocês estão fazendo uma campanha nacional desestimulando o trabalhador, porque tu vai continuar contribuindo para a Previdência se tu abre o jornal todos os dias, a Previdência Social está quebrada. É a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer, o fundo de regime próprio de vocês está quebrado. Não vai pagar mais do que 2 anos a aposentadoria de vocês. Qual é a reação natural de vocês? Não vou pagar para o fundo. Estou desesperado. E eu não estou dizendo que vai durar 2 anos, tá? Eu só estou fazendo um exemplo, tá? Então não se assustem. Mas sim, não tem fundo de previdência municipal saudável no Brasil. Tá? Não tem. Não tem. Infelizmente. Então pode passar, por favor? Então aqui está, com um errinho de português, EMN não é uma sigla, tá? Era EM. Tá? Em 2021, vejam aqui, ó. Em 2021, tá? Que aí pega o ano de 2022, o Brasil tinha 3,8 trilhões para gastar. Era o orçamento federal executado, pago, em 2021. 3.861 trilhões. O Brasil está quebrado? Com quase 4 trilhões? Está faltando dinheiro mesmo? Para não ter SUS, para não ter saneamento, para professor não ganhar aumento, para servidor público ser esculachado, ser vilanizado. Destes 3,8, 1,96, 50,78% do dinheiro que nós tínhamos. Vamos pegar assim, você tem o seu salário, 50% do seu salário, que é para comprar comida, para pagar água, luz, material de limpeza, o colégio do teu filho, remédio, roupa, foi para pagar juros de uma dívida pública que jamais foi auditada e que tem comando na Constituição Federal, no artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias, para auditar. Por que nunca ninguém quis auditar essa dívida? Porque há fortes indícios de que essa dívida
está prescrita. E depois vocês vão saber por que ninguém quer auditar, porque vocês vão descobrir quem são os credores. São quem manda no Brasil, porque o Brasil não é nosso. Nós não vivemos uma democracia no Brasil. Para a Previdência Social, por que ela é o alvo de ataque de todos os governos? Porque lá vai 19,58, então lá tem dinheiro. Então nós vamos fazer a emenda 103. A PEC 287, a emenda 103 foi do governo Bolsonaro, que depois eu vou mostrar. Por exemplo, ela acabou com as pensões integrais. Pensão agora é 60% só. 60%. Se eu recebo 5 mil e venho a falecer, a minha esposa ou o meu marido vai receber só 60% desses 5 mil. E se for aposentado, ainda tem redução na aposentadoria dele. É incrível isso. É inacreditável. E isso passou. Não, aposentado vivo eu não entendi. Estou falando de pensão. Tá? O Estado também é 60%. Tá? Não sei se essa era a pergunta, mas vamos lá. Agricultura 0,4%. Educação 2,4%. Assistência social 4%. Saúde 4%. E 50% para dívida pública. Pode passar, por favor? Aqui estão os maiores beneficiários, os credores, os que têm o título para ganhar aqueles 1,98 trilhões. 43% são bancos nacionais e estrangeiros. E aí você se lembra que teve lá propagandas do Bradesco, Santander, previdência privada. Esse é o futuro. Por que é bom a previdência privada? Comece cedo. Com 12 anos, comece a sua previdência privada no Santander. Eu lhe garanto a sua aposentadoria, porque o INSS está quebrado e o governo também, estadual, federal e municipal. Então veja que a gente vive numa matrix. Fundos de investimento, 19%. A previdência, só 18%. Investimentos estrangeiros, fundos estrangeiros, segurador e até o governo tem parte na dívida pública. Por isso que ela não é auditada. Quem está ali é quem dá as cartas no Brasil. É quem elege senador e deputado federal, que são aqueles que podem mudar as leis e que não vão mudar. Porque quem os colocou lá, e eu não estou dizendo todos, não quer que mude. Porque se mudar, eles vão perder o dinheiro. O dinheiro vai para o povo. O dinheiro não pode ir para o povo. O dinheiro tem que ficar concentrado na mão deles. Pode passar, por favor? Aqui está o atual, a gente chama de pizza, né? A atual pizza, tá? Que foi do ano passado, 2022. O Brasil, com 4 trilhões... destinou 1,879 trilhões, quase 2 trilhões para pagar juros. Por que eu digo pagar juros? A gente não está amortizando a dívida pública. Todo ano ela sobe. A gente paga 1 trilhão, ela sobe 1. E aí eu pergunto, precisa ser especialista para achar que isso está errado? É aquela história, tu comprou um carro em 60 meses, 60 vezes. Chegou na parcela 60, tu já pagou 3 carros e tu está devendo mais 2. Alguma coisa está errada. A gente entra aí com a famosa revisional de juros, né, no direito civil. Então não precisa ser especialista, basta ter a informação. E esse é o meu papel. Esse é o papel do sindicato. E esse é o papel de vocês que estão aqui, passar para os seus colegas que não puderam vir. Passar, porque a nossa maior arma é a informação, é o conhecimento. Tu só luta por aquilo que tu sabe que tu tem direito, ou contra aquilo que tu sabe que está errado. Se tu não conhece, tu não luta. Então a Previdência Social ficou com 20% e a dívida pública, que hoje passa de 5 trilhões. 5 trilhões.
Não vai parar nunca de subir. E aí eu pergunto, vai chegar um momento em que vão ter que fazer de novo uma nova, que eu não consigo chamar reforma, né? A emenda 20, que mexeu com os direitos de vocês lá em 98, a 41 em 2003, a 47 em 2007, lei complementar 173, aquela aberração, a emenda 103, agora de novembro de 2019, foi reforma? O que é reforma? Reforma quando tu diz, vou reformar a minha casa. Tu derruba as paredes e não coloca nada, tu tira o telhado e deixa uma ripa de madeira. Não, reforma é melhorar, aprimorar. Então eu não consigo chamar o que está sendo feito nos últimos anos como reforma, e sim como deforma, assim como fizeram com a CLT, em novembro de 2017. Que acabaram, inclusive, com a contribuição sindical obrigatória. Por quê? Para enfraquecer os sindicatos, que eram os únicos que tinham voz contra o governo. Agora, são raros os sindicatos que têm uma estrutura como essa aqui. A maioria dos sindicatos que eu vou, país afora, e aí eu não estou falando só de servidores públicos municipais, eu sou advogado de sindicatos de metalúrgico, de trabalhadores de indústria química, de vigilante. O doutor Maiato é dos carros fortes. A maioria dos sindicatos que tu chega não tem nem secretária. O ar está desligado. Se ligar o ar, não tem dinheiro para pagar a luz. O presidente faz tudo. Se não conta com a ajuda de um diretor, não abre nem a porta do sindicato. Isso é bom para quem? Para vocês? Para o trabalhador? Ou para o governo? Então tem que pensar nisso também. Vamos passar, por favor? Então a ação civil pública era, eu quero saber por que a gente está pagando 1,8 trilhões e está subindo 1 trilhão. Eu quero saber quem são os credores. Eu quero que eles apresentem os títulos. Porque a maioria desses títulos aqui foram construídos antes da Constituição de 88, estão prescritos. E tem um comando na Constituição Federal de 88, no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 26, a dívida pública deve ser auditada em até 180 dias. 88, 2023. Tá, 180 dias deve ser um dia lunar, né? Deve ser de outro planeta, né? De outra constelação. Vamos lá, então. O que é o projeto de alavancagem sindical, que é o serviço que a gente faz junto a sindicatos, não só de servidores públicos municipais, mas como sindicatos de metalúrgicos, frentistas e afins. Nós temos 4 carros-chefes: desoneração da folha de pagamento, assessoria e planejamento previdenciário. Isso é muito importante. Eu estava falando com o presidente Chicão. Ele mandou um servidor lá de Carazinho e nós vimos que ele já era para estar aposentado há 7 anos. Ele não estava ganhando o abono e não estava aposentado. Fizemos um requerimento e Carazinho, para nos quebrar, concedeu a aposentadoria dele. Para me quebrar, porque eu disse que ninguém ia aposentar. Aí, para me quebrar, concedeu. Assim, eles fizeram de propósito, falaram assim: o cara é presidente da federação e aqui do sindicato, eu vou detonar os advogados dele, eu vou conceder isso aqui, tá? Porque depois eu vou explicar como é que eles concederam. Então, o que é assessoria e planejamento previdenciário? É o sindicato disponibilizar para o seu servidor, associado e familiar, uma assessoria jurídica gratuita. Um contrato de risco lá no final, sem cobrar consulta. Não só para o servidor, para o seu familiar. Porque o pai de um servidor pode ter vindo a falecer e não era casado com a mãe do servidor, e o INSS não vai reconhecer a pensão porque não tem uma prova de união estável. Tem que entrar na justiça. Talvez o irmão desse servidor esteja incapaz para o trabalho e não passou na perícia do INSS, que tem um comando na perícia. De cada 10 perícias, 8 tem que dar alta. Tem um comando. Tem comando. Vocês sabiam que o percentual de aceite de perícia é esse?
Só 20% passa? Vocês sabiam que tem mais de 7 milhões de pedidos de aposentadoria travados no Brasil há mais de 6 anos? Vocês sabiam que metade do quadro de servidores do INSS se aposentou em 2020? Por que vocês acham que o INSS criou o Meu INSS? As agências virtuais? Porque tu não tem para quem reclamar. É que nem tu ligar para um 0800. Tu vai falar com uma máquina. Triste. Fazemos também uma varredura na legislação municipal frente à legislação federal com pareceres jurídicos e medidas judiciais. E aí vai ao encontro do que o Rogério estava falando em off com o Rogério, e vocês estão aí na premência de uma espero que reforma, né? Não deforma, né? De uma reforma do sistema previdenciário municipal de vocês. Tá? E aí o que eu disse para ele é: todo o nosso trabalho que envolve sindicato de servidores públicos municipais, ele tem como ponto de partida eu verificar se a legislação municipal não afronta legislações de hierarquia superiores. Vamos pegar uma analogia bem esdrúxula. A lei municipal é o soldado. Acima dela tem várias outras legislações, a qual ela não pode ampliar ou restringir. O que lá não está escrito na legislação superior. Então, não, a legislação municipal não é soberana. Tá? Inclusive, a maioria das defesas dos municípios a nossa lei não permite essa fonte de custeio. Sim, mas a Constituição do Estado ou o regime jurídico único do 1112 permitem. Ou alguma decisão do Supremo com efeito vinculante, nós vamos tratar depois, determinou. Se o Supremo determina em decisão plenária com repercussão geral, ela tem efeito vinculante. Por que esse efeito vinculante? É como se fosse lei. Vale para todos que naquele caso se enquadram. Tem município hoje alterando a legislação municipal, burlando decisões do Supremo. Por exemplo, o Supremo diz: não incide imposto de renda sobre prêmio à assiduidade. O que o município faz? Faz uma lei dizendo que incide. O que essa lei é? Inconstitucional. Tá? E por último, ações coletivas trabalhistas, inclusive, tá? E aqui vem um dado alarmante. Nós temos aí no nosso projeto FECISMERS quase 150 municípios que não têm regime próprio. O entendimento antes do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, era que só municípios com regime geral de previdência social poderiam se socorrer da Justiça do Trabalho quando o servidor não recebe o EPI, não recebe a insalubridade, não recebe periculosidade. Criamos uma tese consolidada hoje no TRT4 de que municípios com regime próprio também têm que estar adscritos à CLT. Porque o que o TRT dizia? Não, é que assim, ó, o regime próprio é a lei municipal que manda. Se a lei municipal não bota que tem periculosidade, quem trabalha com alta tensão, eu não posso discutir isso. Se a lei municipal não obriga o posto de saúde a fornecer EPI, eu fui em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade rica. Eu entrei no posto de saúde, que eu sou advogado do Sindicato de Santa Cruz do Sul, e eu cheguei, eu vi uma enfermeira lá sem máscara, sem nada, sem luva. Cadê teu EPI? Ela assim, ó, não, é que nós só temos uma caixinha de luva. Aí o médico está atendendo, eu tirei minha luva e dei para ele. Olha que barbaridade. Pessoal, quando a gente fala em normas regulamentadoras nas NRs e na CLT, isso são normas protetivas da saúde e da vida do trabalhador. Porque se tu toma um choque com tensão acima de 250 volts, tu morre. Se tu a exposição a agente biológico, quantos servidores da saúde não morreram por Covid?
Quantos servidores não morrem por pegar hepatite? AIDS. Por quê? Porque aquela luva de borracha, ela rasga. Entra água, entra sangue. Porque a máscara não é plena. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós temos várias ações coletivas trabalhistas. Fizemos perícia agora em Taquari, que foi o primeiro sindicato que a gente entrou com uma trabalhista coletiva, em que a gente mapeou todo o quadro de servidores. E tinha pessoas que estavam lá na papelada como trabalho administrativo, que colocavam a mão na massa. Mecânico que não ganhava insalubridade, que mexe com hidrocarboneto, com óleo, querosene, com benzeno. Benzeno é cancerígeno. Está lá na LINAC, Lista Nacional de Agentes Cancerígenos. Não existe EPI eficaz para agente cancerígeno. Amianto. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui em Juí, nós pedimos também para que a prefeitura, numa ação de exibição de documentos, depois eu vou explicar o procedimento, forneça, eu quero saber o LTCAT, Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho, eu quero os PPPs, perfis profissionais previdenciários, que Carazinho estava certo, mas a maioria dos municípios preenche errado, bota EPI eficaz, ruído abaixo do limite de tolerância. Por quê? Para não dar aposentadoria especial para vocês. Ou não permitir a conversão de tempo especial em comum, tema 942 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Pedimos PPCI, PCMSO, e em vários outros municípios que nós já fizemos trabalho antes, eles diziam o quê? Nós não temos PCMSO, nós não temos PPCI. Um órgão da prefeitura não tem PPCI. Não tem PCMSO, não tem recibo de entrega de EPI. Luva, bota, óculos, capacete. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, graças a Deus, aqui no Rio Grande do Sul, no âmbito do tribunal, já é o trabalho da 4ª região, que pega todo o Rio Grande do Sul. Nós estamos levando esse trabalho para o Rio de Janeiro também, porque é uma tese que tem que ser construída. Nós estamos buscando o quê? Sim, mesmo municípios com regime próprio, Ijuí, Carazinho, Erechim, Santa Maria, Cruz Alta, São Borja, tem que ter a proteção das normas regulamentadoras do trabalho. Por quê? Agora, porque vocês são servidores, vocês não têm que usar EPI. Ah, mas não está na lei municipal, mas vamos pensar assim. Por que vão botar algo que vai onerar o município? Ah, mas porque isso aí é nossa saúde, nossa proteção. Mas infelizmente a maioria não pensa assim, o sistema não pensa assim. Toda reforma que vem é para tirar. Por que é para tirar? Porque é aquela conta lá da pizza. Vamos voltar a pizza, todo ano aumenta. É isso aqui, ó. Isso aqui que é o motivo das reformas, dos aumentos de alíquota de imposto. Pode passar, por favor. Pode passar? Aí. Então vamos lá. Pode passar porque eu já meio que falei nisso aqui. Então vamos lá. Qual é o passo número 1? Passo número 1 é que se eu ficar aqui vocês não vão conseguir ver, né? Então eu vou ficar aqui. Né? Porque se eu ficar lá eles não vão ver o de lá, o pessoal de lá. Vamos lá. Qual é o passo número 1? Eu sou membro da Comissão de Seguridade Social. Eu tenho colegas que trabalham com regime próprio há anos. E eu digo, cara, como é que tu sabe se tem um problema no teu município? Ah, eu pego lá, o servidor vai lá e fala comigo. Eu falei, como assim? Tu não pede as fichas financeiras? O que é isso? Eu falei, cara, então tu não trabalha com regime próprio. Tu não trabalha com servidor público. Porque é aqui que tu vai descobrir o problema. Se estão incorporando promoção, se estão descontando contribuição previdenciária de rúbricas que o Supremo já declarou que não vão incorporar na tua aposentadoria. E tu só vai descobrir isso quando tu te aposentar. E aí é tarde demais. It's too late, como diria um músico. Tá? Então, isso aqui é o documento base. A gente entra, quando a gente fecha com o município, fechamos com o Juí. Primeira coisa, AR para a prefeitura.
Queremos toda a documentação trabalhista e a ficha financeira de todo o quadro de servidores, dos últimos 5 anos. O município alega violação à LGPD e nós dizemos, não há LGPD. Porque qual é o papel do sindicato? Fiscalização. Correto, presidente? Fiscalização. Como é que tu vai fiscalizar algo que tu não tem acesso? Como é que tu vai saber se o Porta Nova está recebendo correto, se tu não tem acesso à documentação do Porta Nova? Então não existe lei geral de proteção de dados para sindicato em defesa da sua categoria. Claro que não adianta, não posso aqui pegar os municipais de Juiz e pedir contra-cheque de frentistas. Vão dizer, não, peraí, frentista do posto aqui, Shell aqui, aí pega o sindicato dos frentistas e vai fazer isso. Agora, da tua categoria profissional, tu tem o dever de fiscalizar. E se encontrar alguma ilegalidade, acionar na justiça, de forma individual ou coletiva. Nós adotamos sempre ação coletiva. Por quê? Porque em vez de fazer 1000 ações, eu faço uma. E porque ela tramita mais rápido. Claro que as execuções depois são individuais, mas o direito é via ação coletiva, geralmente via mandado de segurança coletivo ou ações civis públicas. Então isso aqui é uma ficha financeira. Aqui vai contar as rúbricas e o que está sendo descontado do servidor. Aqui eu confronto com a legislação municipal e eu vejo se estão incorporando promoções, gratificações, se estão calculando certas horas extras. Aqui eu pego a ficha, por exemplo, do pessoal da limpeza, que é pacífico no âmbito do TRT, que é 40% de insalubridade, e vejo que eles recebem 10%. Aí eu já estou com a prova constituída para demandar uma ação para postular um aumento de 30% na insalubridade do cidadão. Aqui eu consigo ver se a promoção que está lá na lei, ele está recebendo, se a gratificação foi incorporada. E se não foi, ação coletiva. Porque não é para um, né? Se num não está, e não está em nenhum. Então esse aqui é o documento chave. Porque, mas está no portal do servidor. Não, o portal do servidor ele diz o salário, o provento total. Eu quero saber o que está incidindo. Isso aqui seria um raio-x do cidadão. Isso aqui é o estudo, é o documento correto para tu fazer o estudo completo e já entrar com a prova pré-constituída. Muitos sindicatos dizem, se a gente perder, a gente vai ter que pagar sucumbência. A ação civil pública não tem sucumbência nem mandado de segurança coletivo. Mas se tivesse, não tem como a gente perder por falta de prova, porque primeiro eu entro com uma exibição de documentos para conseguir os documentos, e quando eu entro com a ação para buscar o direito, com a ação coletiva, aí sim eu já mostro, está aqui, juiz. Tem município que diz assim, pegou um caso. Foi sim, tu quer que eu junte 500 fichas de servidor aqui na ação? Eu estou pegando um para mostrar, se desconta imposto de renda sobre esse prêmio assiduidade aqui de desconta de todo mundo. Se desconta o salário maternidade dessa senhora aqui que teve bebê nos últimos 5 anos, desconto de todo mundo. Isso é o tema 72 do Supremo Tribunal Federal. Não incorpora na aposentadoria de vocês. E vocês pagam contribuição para o fundo quando tem filho. Pode passar? Eu só peço assim para a gente... Não, vamos lá. Eu vou chegar lá, tá? Eu entendi esse ponto e foi bem inteligente. Então vamos lá. O que a gente vê? Aqui eu peguei 19 rúbricas aleatórias, tá? Que julgamentos com efeito vinculante, não sou eu que disse. Ou foi o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal que já disse que não pode ter contribuição do servidor ou do trabalhador, porque isso não vai incorporar na tua aposentadoria futura.
função gratificada de direção, horas extraordinárias, adicional de insalubridade e periculosidade, adicional noturno, isso é o tema 163 do Supremo Tribunal Federal. Hora máquina, gratificação de produção, férias indenizadas, abono, vale transporte, licença-prêmio não gozada, prêmio assiduidade. Nos professores tem o regime suplementar e o desdobro, salário maternidade. Tem um monte de rúbrico que já foi declarado pelos tribunais, ó. Ah, mas eu me aposentei e incorporei. Espera, porque tem que ser homologada pelo Tribunal de Contas do Estado. Espera a surpresinha depois. Vão reduzir a aposentadoria e vão mandar tu devolver valores recebidos a maior. Tá? Então, o principal efeito disso aqui é trazer o servidor para dentro do sindicato, que é o momento ímpar de tu. Vamos se associar. Nós estamos fazendo um trabalho aqui para você. Quando o município é regime geral, é contra a União Federal. Quando é regime próprio, vai ser contra o fundo aqui de Ijuí. Tá? Porque é o fundo que está pegando valores e que não vai incorporar na aposentadoria de vocês. Agora ele pega, porque está na lei municipal. Muitos municípios, Carazinho, chegou as fichas de Carazinho lá. Carazinho só está incidindo sobre o salário maternidade. Sobre hora extra, periculosidade, já não estão mais incidindo. Eles adequaram, a Câmara de Vereadores já adequou a legislação municipal a decisões do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo com efeito vinculante. Então, mas então o Porta Nova entrou para Juí com essas 19 rúbricas. Eu sou de Seberi aqui, de sei lá da onde aqui, eu vou fazer igual. Pegar a inicial do Porta Nova e vou pá. Como assim? Tem município que está certo. Tem município que tem 8 problemas. Tem município que tem 5. Como é que tu vai saber? Ficha financeira. Com as fichas financeiras. Então, o que tem aqui em Juí, talvez na cidade do lado não tenha. Ou tenha pior. Pode passar, Milão? Eu dei uma segurada que eu vi que tu foi buscar uma aguinha para mim. Respondendo a pergunta da senhora, tem como é que a senhora disse? Desincorporar. Sim, é uma ação judicial que nós entramos, mostramos que está sendo descontado. É que tu tem 5 anos para trás só para buscar. Se já passou 5 anos, nem isso tu consegues, né? Esse é o problema. Por isso que tu não pode só descobrir que não vai incorporar quando tu for te aposentar, porque tu só consegue buscar 5 anos para trás. Ah, mas eu estou pagando há 20 anos isso. 15 anos tu perdeu. 15 anos tu perdeu. Tá? Então vamos lá. As ações são para mostrar para o juiz, estão descontando sobre algo que o Supremo já disse que não pode. O que o juiz diz? Cesse agora o desconto e devolva os 5 anos para trás. Ou seja, hoje, se eu descobrir que aqui estão descontando sobre o salário maternidade, tema 72 do Supremo, julgado em agosto de 2020, quase 3 anos que esse julgado já foi transitado em julgado. Então não tem, eu não sabia. Como assim não sabia? Vereador tem que saber. Eu dei uma palestra na UVERJ, na União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Eu falei essas coisas, os vereadores assim, ó. Cara, vocês não estudam? Como assim? Raros estudam. A maioria ficou assim, ó. O que é isso? Eu tenho que legislar de acordo com isso. Eu falei, claro. Se o Supremo Tribunal Federal que 1 mais 1 é 3, tu não pode botar na lei que 1 mais 1 é 2. Tu concordando ou não, senão a tua lei é inconstitucional. Por isso a importância, e eu sugiro que vocês façam muito audiências públicas para discutir, porque numa audiência pública tu pode estar mostrando para aquele vereador que não está concordando contigo, chamando um especialista na matéria e convencer ele. A audiência pública é para isso. É para tu ampliar o debate. É para tu trazer um especialista para passar o conhecimento, para tu mostrar, cara, isso aqui que tu está fazendo é contra a lei. Então, aí fica aqui uma super dica. Façam muita audiência pública.
na Câmara de Vereadores, exigindo a presença de todos os vereadores. Pode passar? Então, voltando. Ganhamos hoje salário e maternidade. A partir de amanhã, a obrigação de fazer, o juiz vai determinar que o município não mais retenha contribuição e vai mandar que o fundo devolva os últimos 5 anos de contribuição previdenciária para todas as mulheres, né, que tiveram filhos. Salvo se for o Arnold Schwarzenegger. Os mais velhos viram que o Arnold Schwarzenegger teve um filme que ele teve o bebê, né? Então aqui, ó, tema 163, que eu estou falando. Terço de férias, tem município que desconta sobre o terço de férias. Isso aqui em 2010, o STJ, tema 479 do STJ, diz que não, o terço de férias não incorpora na aposentadoria. Até hoje tem município que desconta a contribuição sobre o terço de férias. Nós estamos falando de 13 anos atrás. Então tu não pode alegar desconhecimento de uma coisa que está há 13 anos pacificada e que tem efeito vinculante. Pode passar, por favor? E aqui veio, eu trouxe 2 só, até para não ficar muito extensivo. Aqui veio a primeira ação civil pública. Outra coisa, piso nacional dos professores está sendo descumprido violentamente. E os municípios estão criando associações entre municípios. Que a FECISMERS está sendo, a gente está entrando via FECISMERS com um amigo da corte, a Miticuri, no Tribunal Geral Federal da 4ª Região, para defender, porque o que os municípios estão fazendo? Os prefeitos estão se juntando. Então, estou dando um exemplo, tá? Não quero. O juiz se junta com Cruz Alta, me dá aí, mas umas cidades aqui perto, aqui, junta 20 municípios, monta uma associação dos municípios do Noroeste Gaúcho, faz uma assembleia e com essa assembleia eles entram com uma ação pedindo liminar para não pagar o piso nacional dos professores. Então, vejam que eles estão organizados. Por isso que nós temos que estar organizados também. Porque eles não são nossos inimigos, eles são nossos opositores. Só que os nossos opositores estão organizados. E a máquina está na mão deles. Então, para eles é muito mais fácil contratar um grande escritório de advocacia. Tu pega lá, a inicial tem 300 páginas. Não adianta nada ter 300 páginas. Mas tem 300 páginas, com logotipo de um escritório com peso, para chegar e encostar num juiz e o juiz, opa, vou dar essa liminar aqui, vou tirar o meu da reta. O que é liminar? Não, suspende as ações de piso, não vai cumprir o piso. Agora nós vamos ter a briga com o piso nacional da enfermagem, né? Que é outro problema, é outra bucha. Então aqui nós entramos na vara de Palmeiras das Missões, eu acho que é São José das Missões. Uma ação civil pública, FECISMERS, lá não tem sindicato com carta sindical. Nós entramos, pedimos as fichas financeiras, vimos que não cumpriam o piso e entramos com uma ação que foi julgada agora. Tá? Essa ação nós entramos ano passado, veja como é rápido. Entramos em 2022. Agora, começo do ano, sentença procedente. Declaro o direito de todos os integrantes da carreira de magistério municipal, ativos e inativos dos municípios, do município requerido em terem implementado o piso nacional do magistério nos termos da lei de 2008, sob suas matrículas como vencimento básico inicial da categoria, observada, é claro, a proporcionalidade da carga horária e os coeficientes de multiplicação, com reflexos decorrentes sobre as demais rúbricas que compõem o contra-cheque. Então, os professores de, se não me engano, São José das Missões já têm um título executivo que lhe garante o cumprimento do piso nacional dos professores. Pode passar? Cobramos alguma coisa? Nada. Só lá no final quem for executar. Porque tem atrasados, né? E aqui foi a segunda, que é sobre o imposto de renda sobre o prêmio à assiduidade. Isso aí quase todos os municípios comete essa ilegalidade. São José do Ouro foi julgado agora também, procedente, determinando o quê? Reconhecendo a natureza indenizatória. Mas por que não incorpora a Porta Nova? Porque tem natureza remuneratória e natureza indenizatória. Tudo que for remuneração
compõe a base de cálculo do benefício futuro. Tudo que for indenizatório, e aí tem lá a conceituação doutrinária e jurisprudencial, não entra. Então esse é o fundamento para a gente atacar. Por que essa rúbrica entra e essa aqui não entra? Caráter remuneratório ou indenizatório. Tá? Então declarou aqui a natureza indenizatória do prêmio assiduidade, ato contínuo, a inexigibilidade da incidência do imposto de renda, ou seja, parou agora, não quero mais ver uma ficha financeira com desconto, e determinou que o município réu restitua os valores descontados a título de imposto de renda sobre a rúbrica hora debatida, respeitando, olha o que eu falei, prescrição quinquenal. Sempre só os últimos 5 anos. Isso, a prescrição é uma punição, porque o direito não socorre quem dorme. Só que às vezes quem está dormindo é porque não sabe do direito, né? Se soubesse, talvez não dormisse. Então eu sou contra o Instituto da Prescrição, mas infelizmente está lá no Código de Processo Civil. Pode passar? Já estamos acabando, tá, pessoal? Porque o pessoal está meio cansado, deve ter um monte de gremista aí, louco para ver o jogo, né? Reinato, Painato. Tá? Eu sou colorado, então pode ficar tranquilo. Se quiser conversar comigo, eu sou colorado, sofredor. Vamos lá. E fica aqui assessoria e planejamento previdenciário. Tá? Porque vamos lá. Através de várias manobras, e manobras não é pejorativo, tá? Através de várias brechas, várias manobras, vários direitos conquistados, a grande jogada do servidor público e do trabalhador é fugir dessa data aqui, ó. É se aposentar até essa data aqui. 12 de novembro de 2019. Porque a partir dessa data aqui aconteceu, pode passar? A partir do dia 13, né? Acabaram com a aposentadoria especial, acabaram com a conversão de tempo especial em comum, que é 20% a mais para as mulheres, 40% a mais para os homens. Acabaram com as pensões integrais. A aposentadoria por invalidez é 60%, antes era 100%. Sabe qual era? Nós tivemos a primeira legislação de previdência social, foi a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. Não tinha INSS, eram os institutos de previdência. Tinha os institutos dos comerciários, dos bancários, dos industriários. Lá na LOPS, em 1960, a pensão era 60%. Em 2019, nós voltamos a 1960. Parabéns, né? A gente tem uma máxima, para quem é especialista em seguridade social, que direitos sociais são cláusulas pétreas e são protegidas pelo princípio do retrocesso legal. Ou seja, no momento que tu sobe um degrau, tu não pode voltar mais. No momento que tu dá um direito social, tu não pode nunca mais tirar ele. Isso é o princípio mais risível que eu já vi na face da Terra, porque é o princípio mais descumprido da face da Terra. Porque no momento que tu tinha uma legislação que em 91, a Constituição de 88, mas foi regulamentado só em 91, passou as pensões para 80%. Em 95, Lei 9.032 de abril de 95, passou para 100%. E aí em 2019, tu volta para 1960 e volta para 60% e ainda mexe na aposentadoria do marido ou da esposa. Tem redutor até na aposentadoria. O que tem a ver a tua aposentadoria? Aquilo ali, a aposentadoria não é um favor do governo nem do município para ti, tu pagou para aquilo ali. Tu trabalhou e pagou. Então é surreal. A emenda 103 de 13 de novembro de 2019, que era a PEC 6, né, Projeto de Emenda Constitucional 6, que quando eu li, eu olhei, tinha 66 páginas. PEC 6, 66 páginas. PEC 666, a PEC do capiroto, a PEC do diabo. Tá? Súmula 33, aposentadoria especial. Só quem tem direito até dezembro
12 de novembro de 2019. Tema 942, conversão, caso lá do servidor do Chicão. Ele tinha 20 anos, se não me engano, trabalhava como mecânico. Esses 20 anos viram 28. Só que, olha, eu nunca tinha visto até então, por isso que eu acho que fizeram de sacanagem, tá? O município reconhecer a especialidade do labor e converter esse tempo. Porque tu imagina, tu tem 20, com a conversão tu vai para 28. Se tu já tinha um tempo antes, tu já podia estar em abono há 3, 4 anos atrás. Ou aposentado há 3, 4 anos atrás. Então a conversão ela é muito importante para quem recebia até 12 de novembro de 2019 insalubridade ou periculosidade. E estando lá no PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Aí eu recebo insalubridade eu sou frentista e recebo só na carteira de trabalho insalubridade. Isso me dá por si só direito à aposentadoria especial ou à conversão? Não. É o Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP. Ele é o formulário de exposição de agente nocivo, que é o que vai fazer o enquadramento ou não. Não. O simples fato de receber na CTPS insalubridade ou periculosidade não autoriza por si só a concessão ou a conversão de tempo especial para comum. Temos a possibilidade de contagem de tempo de contribuição recíproca. Trabalhei no Estado 10 anos. Passei num concurso público ganhando mais no município. Posso levar esse tempo para o município? Pode. Posso ter, aqui Juí tem regime próprio, posso ter uma aposentadoria do regime próprio, uma do INSS? Pode. É escrito pago para o INSS. Tá? Então aí, o que o INSS faz? Eu não fraciono o CTC. Tu tem 10 anos de INSS, tu só precisa 5, eu vou te dar os 10. Por quê? Porque ele não quer que tu fique com 5, porque depois tu paga mais 10, tu te aposenta por idade no INSS. Então o INSS te empurra ou tudo ou nada. Aí tem que entrar com uma ação judicial para fracionar a CTC, para levar somente aquele tempo que tu precisa para conseguir o teu abono ou o direito adquirido ou a tua aposentadoria. Tá? E o abono de permanência, aqui fica a dica, os municípios só pagam a partir do requerimento do servidor. Não. A posição hoje do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é a partir da aquisição do direito. Então vamos pegar esse caso do servidor. Ele não requereu porque ele não sabia também. E o município não concedeu o abono porque ele não reconhecia o direito à conversão lá do tema 942. O que aconteceu? No caso, o município pagou até os atrasados, né? Eles fizeram ali de sacanagem, ali foi para nos quebrar. Ali foi para nos quebrar. Disseram, não, vamos dar tudo que eles querem. Vamos dar tudo que eles querem para matar esses caras. Tá? Mas aí tu consegue o quê? Converter, antecipa o teu direito, o abono. Eu tinha 30, agora já tenho 35, o abono é me devido há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. Eu tenho direito a esses atrasados. Tá? Pode passar? Já estamos acabando. Aí eles chamaram de nova previdência, né? Tá? Isso aqui é uma coisa mais geral, tem oscilações de município para município. Tá? Hoje, 65, e mais CLT, tá? Agora tem uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, o homem, e hoje 62 anos a mulher. Tá? Porque lá em 2019 aumentava 6 anos a cada ano, então agora nós chegamos nos 62, ou seja, ninguém vai se aposentar mais antes dos 65. Homem ou a mulher antes dos 62. Servidor tem uma regrinha que é um pouquinho menor, mas vai chegar lá na pontuação máxima lá de 105, 100, se não me engano. 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e no mínimo 20 para o homem. Antes era 15 e 15. Então aumentaram 5 anos de carência para aposentadoria por idade do INSS. Nós fizemos um estudo na CPI da Previdência, pegamos os últimos 5 anos de aposentadoria por idade concedidos. Se fosse exigido 20 em vez de 15, 80% das aposentadorias por idade seriam cassadas. Para vocês verem o impacto disso. Tempo de contribuição mínimo, 35 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 40 para o homem. Fim do descarte dos 20 piores por cento dos salários de contribuição. Pensão por morte, 50 mais 10, 60%.
fim da aposentadoria especial e fim do tempo da conversão. E ainda temos um redutor no maior benefício em caso de acumulação de aposentadoria e pensão, que é o que eu já venho alertando. Pode passar? Aqui nós tivemos só 3 regras de transição, né? Uma, inclusive, acabou, que é a idade mínima para as mulheres, né? A regra de transição dos pontos, que vai aumentando os pontos a cada ano, pedágio de 50% e pedágio de 100% com exigência de idade mínima. Tá? É muito difícil tu conseguir se enquadrar. Na verdade, só quem conseguia se enquadrar é quem estava menos de 2 anos para se aposentar. Quem estava mais de 2 anos para se aposentar não se enquadra. Então, isso aqui não é uma regra de transição. Quando tu só pega quem está lá aos 45 do segundo tempo e não pega quem está aos 40, isso aqui não é uma regra de transição, tem que ser para todo mundo. Proporcional, razoável, sim, mas tem que ser para todo mundo. Pode passar? Aqui eu praticamente já falei isso. Algumas saídas jurídicas. Tu pode averbar tempo de aluno-aprendiz. Tu pode averbar tempo rural, de regime de economia familiar. Tu pode averbar tempo em que eu recebi benefício por incapacidade, que o INSS em tese e muitas vezes não conta quando é intercalado. Tu pode ter contribuições de pagamento em atraso, por exemplo, tu tinha uma firma e tu não pagou o INSS lá, se tu provou que tu tinha firma e que tu tirava para o labore, tu pode indenizar. Períodos acrescidos na Justiça do Trabalho, em que a empresa paga a guia, mas não é registrado lá no INSS, o INSS, não, isso aí não é comigo. Mas tá paga a guia, aí tu tem que fazer um procedimento de averbação. E a conversão de tempo especial para comum, né, que aumenta 20% para a mulher, de cada 10 anos vira 12, e 40% para o homem, cada 10 anos vira 14. Por quê? Não é porque a lei é machista ou feminista, é porque é proporção 30-35, 25-30, 25-35. 25 é aposentadoria especial. Pode passar, acho que agora é a última lâmina. Praticamente acabou, tá? Aqui fica até uma dica para vocês, tá? A periculosidade só é reconhecida para o INSS até março de 97. Os municípios copiam essa barreira. Eles entendem que de 97 para cá acabou a periculosidade para fim de aposentadoria especial ou conversão. E a insalubridade até dezembro de 98. Pode passar? Aqui eu te mandei o PowerPoint, eu te mandei o repetir. Pode passar, que isso aí foi a mesma sentença aquela. Pode passar também. E aí fica essa mensagem final. Se aproximem do sindicato. Por quê? O maior poder que vocês têm é o poder da coletividade. Sozinho, mandoria não faz verão. E o sindicato é o local, é a entidade, é a instituição ideal para que a coletividade mostre sua força e reivindique seus direitos. E encerro com uma frase: se não lutarmos hoje, não teremos amanhã. Muito obrigado. Quem tiver dúvida, como eu falei com o Rogério aqui, como o meu objetivo de assessoria jurídica é trazer o servidor para o sindicato, quem tiver dúvida, vem aqui amanhã, vem aqui segunda-feira, vem aqui na terça, procura o sindicato, se associa, ajuda o sindicato, porque sem o sindicato vai ficar mais difícil do que já está. Tá? Então, o Rogério tem o meu contato direto. Procure o sindicato, qualquer dúvida. Mas meu tio tem um problema com a INSS. Não tem nada a ver com o sindicato. Fazemos também, ajudamos também. Tem a doutora aqui que atende também aqui no sindicato. Então, eu não posso ter dois discursos. De dizer procure o sindicato e aqui responder todas as dúvidas. Até porque fica maçante. Tem pessoas que perguntam que durante 15 minutos a pergunta é uma explanação. Tá? Então, para não ficar maçante, dúvidas serão respondidas por mim, pela minha equipe, mas venham aqui. Venham aqui porque aqui é a casa de vocês. Muito obrigado. Doutor. Muito obrigado. Obrigado, a salva de palmas, doutor. Muito obrigado. Uma belíssima apresentação, muito obrigado. Com certeza nós temos que nos aprofundar no conhecimento, buscar no entendimento e compreensão dos temas tão diversos, né, doutor? Os temas do STF, as súmulas, né?
E com certeza isso não pode ser olvidado na nossa proposta de reforma previdenciária, se isso acontecer, né? Temos que contemplar aí os deficientes físicos, temos que contemplar aposentadorias especiais, o tema 942, essa conversão especial até 2019, estão todos consolidados, né, pessoal? E é importante a gente tomar conhecimento disso e fazer parte desse debate, dessa discussão, porque vai impactar a vida de todos nós, sem dúvida alguma, e dos novos servidores que virão. Tá bom? Agradecer a presença dos vereadores, né, nossos sócios também, o Paulo, o Beis. Pessoal, muito obrigado, as entidades sindicais que aqui se encontram. E como o Dr. Portanova falou, Dr. Guilherme Portanova, procurem o sindicato. Tá? Tiverem alguma dúvida, a mais com certeza deve ter inúmeras dúvidas, nos procurem, vamos dar devido encaminhamentos para os profissionais, Dr. Portanova, a nossa advogada Fernanda também está aqui para situações. E não deixe de nos procurar. Vamos unir a força cada vez mais em prol do bem e do justo. Tá bom? Muito obrigado à presidência da FESISMER, Chicão. Obrigado, Mário. Obrigado, nosso coordenador regional. Muito obrigado a todos, pessoal. E tenham uma excelente noite. Obrigado pela presença. E nossos pessoal que vai nos assistir aí também, nos procure aqui no sindicato. E isso está sendo gravado, tá, pessoal? Vai ser disponibilizado esse link para nós depois ruminarmos essas informações aí. Grande abraço a todos. Obrigado, Dr. Guilherme Portanova. Sucesso.